Bom dia, sétimo ano. Então, é a nossa segunda aula da sexta-feira, do dia 5. Eu vou trabalhar com a página 115, com essa atividade aqui, ó, desse livro, que tá falando da moldura. Então, eu fiz um desenho aqui, mas vocês podem pausar o vídeo e abrir lá na página 115 para acompanhar, tá bom? Então, vamos lá. É o valor numérico de uma expressão algébrica que eu já comentei na aula anterior, falando sobre a brincadeira do Pedro e da Marta, tá bom? Então aqui eu fiz o meu quadro, eu disse aqui, essa medida vale x, essa medida vale y, página 115. Então, lembrando que perímetro é? Gente, perímetro é a soma da medida de todos os lados. Eu me lembro que lá em março eu estava na sala, um dia eu perguntei perímetro e eu me lembro até que a Natália respondeu. Então, perímetro é quando eu somo todos os lados. Nesse caso, eu tenho um quadro retangular. Então, se essa medida de aqui inferior mede x, essa também vai medir. Se essa lateral mede y, essa outra também. Lembra que as variáveis são letras que representam um número? Então, por enquanto, eu estou trabalhando com as letras. Lembrando que perímetro vai ser, então, x mais x, porque eu tenho 2x, mais o y, mais o outro y. Perímetro, eu vou pôr P de perímetro, igual. Então, esse P é de perímetro. Vou até passar a canetinha aqui para você entender. Se eu simplificar fazendo a soma, não tem 2, ó. Então, eu posso escrever 2x mais 2, porque não é 2 vezes o x. Então, 2 vezes x mais 2 vezes o y. Então, aqui eu tenho uma expressão algébrica que representa o perímetro desse quadro, ou seja, a moldura. Quando eu quero fazer uma moldura para um quadro, né, que aqui no nosso desenho, o que é moldura? Moldura é esse acabamento aqui, ó, para deixar a pintura mais bonita. Então, quem já foi em alguma loja viu que você compra a tela em branco, você pinta, faz a sua pintura, a sua arte, e você pode pôr uma moldura para valorizar. Esse aqui é um quadro da mulher em perfil, é um óleo sobre tela e pintada pela artista Aristicle Milo. É uma obra de arte, tá bom? Vamos lá, então, continuando. Assim, podemos calcular o preço, P também, dessa moldura a partir do cálculo do perímetro. Vamos supor, então, que eu vou querer saber o quê? Quantos centímetros tem no total desse quadro, não é mesmo? Porque o que eu preciso entender? Quanto que eu vou gastar? Eu preciso saber o total. Então, o que eu vou dizer aqui nesse exercício? Eu posso dizer, então, que lá no livro ele fala assim. Então, ele está dizendo agora que o preço vai ser igual a... Aí ele usa uma simplificação também. Ele coloca, como tem 2 para as duas letrinhas, ele põe o 2 e parênteses. Por quê? Ele coloca em evidência esse 2, como as duas letrinhas têm 2, a gente fala que é o fator comum em evidência. Ó, aí ele fica aqui. E eu coloco o x e o y, porque esse 2 está distribuindo. Se eu voltar a minha conta, se eu fizesse, vou pegar em outra folhinha para não sujar. Se eu fizer assim, ó, se eu usar a regra da distribuição na matemática, e eu fizer 2 vezes x, 2x, 2 vezes y, eu volto para a expressão anterior. Tá vendo? Então, essa aqui é a simplificação. E ele tá usando uma letrinha diferente lá, ele tá usando uma letrinha grega no livro. Alfa, que vai representar o preço. Então, eu vou colocar o valor. O que eu disse para vocês? Que as letras variam. Então, agora eu preciso saber quanto vale x, quanto vale y, para saber o contorno da figura toda, qual o preço do metro, que é essa letrinha aqui, para eu calcular o preço total que eu vou gastar. Então, vamos lá para a segunda parte? Vou trocar de folha. Então, ele fala assim, ó. Supondo que o quadro tenha
80 centímetros de largura e 50 centímetros de altura, ó. Aqui é a nossa altura, então a altura é o Y. Aqui é a nossa largura, então a largura é o X. E que cada centímetro da moldura custa 60 centavos, vai ser aquele alfa lá. Então, esses 60 centavos aqui, ó, vai ser aquela letrinha alfa. Vamos obter o valor numérico de P substituindo x por 80 e y por 50. Então, a gente vai pegar aquela expressão que a gente tinha, P igual a 2 vezes x mais y. Então, eu vou calcular o valor em centímetros. Então, eu vou colocar o quê? No lugar do x, eu vou colocar quem que eu disse que era x? O 80. Quem que era o y? O 50. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer as contas. Primeiro, eu faço o que está dentro do parênteses. 80 mais 50, 130. Depois, eu faço a multiplicação. 260 centímetros, ó. O perímetro total dessa figura, então, ó, o contorno total do quadro, o perímetro, é de 260 centímetros. Para eu saber o preço da moldura agora, eu devo fazer o quê? O que aquela parte da conta falava? Que P era igual a 2 vezes x mais y. Eu não tinha colocado aquela letrinha aqui? Aquela letrinha, chama alfa, é uma letra grega assim, ó. Tá vendo? Quanto que deu essa partezinha toda que eu fiz aqui? Não deu 260? Então, eu posso colocar aqui, ó. 260. É isso aqui tudo, ó. Quem que é o alfa, então? Vai ser os 60 centavos, ó. Se você fizer essa conta aqui do lado, fizer essa multiplicação, a gente vai ter como resultado ó, você pode armar a continha. Aí, quando você tá armando a continha, não tem problema colocar esse x aqui. Você pode abaixar o zero, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36, vão 3, 6 vezes 2, 12, com 3, 15, duas casas após a vírgula. Então, o preço vai ser R$ 156. Olha como ficou caro, né? Mas moldura é caro mesmo, tá? Agora, outra pergunta que ele fala, qual expressão representa a área desse quadro? Esse quadro, ele é um retângulo. Ó, retângulo, não tem todos os lados iguais. Se aqui vale x e aqui vale y, a área de um retângulo é base vezes a altura. Então, nesse caso, vai ficar x vezes y. Quando eu tenho quadrado, ó, isso aqui é só um extra. O quadrado tem lados iguais. Por exemplo, o lado L, eles são iguais. Então, a área de um quadrado também é base vezes altura, mas a gente fala lado vezes lado. Quando eu falo lado vezes lado, eu posso dizer também que é L ao quadrado, né? Porque o que é 3 ao quadrado? Vamos relembrar? Não é 3 vezes 3, que é 9? Então, se esse lado desse quadrado fosse um quarto da sua casa que tem 3 metros, a área ia ser 3 vezes 3, 9. O que é área, professora? Isso é muito importante, vamos relembrar. Área é toda a medida da superfície. A área é tudo isso aqui. Então, a área é quando eu vou colocar piso, é quando eu vou colocar grama, é quando eu vou pintar a parede, é quando eu vou comprar tecido. A área é toda essa parte da figura. A área é todo o chão. Tá vendo? Então, eu posso comprar terra para pôr no meu jardim, é a área. Grama para pôr no meu jardim, é a área. Agora, perímetro. Perímetro é só o contorno, é o muro da sua casa. É a cerca do galinheiro, tá? Perímetro é contorno, é o portão, é o muro. A área é todo o chão. Então, vocês vão resolver o exercício do livro que eu marquei aí no Classroom, parecido com esse,
tá bom? Bom fim de semana para vocês. Fiquem com Deus e resolvam as atividades e anexem no Classroom. Vamos lá. Beijos.